Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, ontem foi o dia de estreia da nossa campanha de vendas do meu livro, O Mistério da Irmã Lúcia. E, coincidentemente, o professor Omar Mansur publicou um vídeo no qual ele justamente contesta esta tese da falsa Irmã Lúcia. Quero, primeiramente, agradecê-lo, ao professor Omar Mansur, pela oportunidade que me dá de defender o meu trabalho. Também pedir desculpas a ele e aos seus alunos pelo estado da minha voz. Estou fazendo um tratamento de saúde e, à medida em que o tempo passa, espero que a minha voz volte a ser como antes. Então, peço perdão pelas falhas da minha voz e vou comentar e tentar explicar aos seus alunos aquilo que defendo no meu trabalho e no livro que publiquei recentemente. Vamos então ao vídeo do professor Omar Mansur. Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que foi muito pedido por vocês. Desde a primeira vez que eu abordei esse tema na minha série Teorias da Conspiração, da hipótese de uma falsa Irmã Lúcia. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte: esse termo, teoria da conspiração, já é um termo pejorativo. Ele aparece pela primeira vez no famoso relatório da comissão Warren, que foi pedida pelo presidente John Lydon, que havia assumido a presidência da República Norte-Americana logo após o assassinato do presidente Kennedy. E esse termo, teoria da conspiração, é usado neste relatório para desqualificar qualquer tese que fosse contrária à apresentada neste relatório. Vamos adiante. Os comentários, a sessão de comentários foi inundada de pessoas que pediam para que eu assistisse aos vídeos do Carlos Bezerra, do apostolado. Então ele me cita meu nome, agradeço o professor Omar Mansur, por isso me cita à vontade também e citá-lo. Que diziam que ele tinha argumentos irrefutáveis, que eu ia mudar de opinião, etc. Algumas pessoas, inclusive, de maneira bastante enfática, ficaram zangadas com isso, enfim. Mais tarde, quando eu voltei a esse tema recentemente, no mês passado, na verdade, um vídeo sobre outra temática, mas que eu abordava bem por alto, esse assunto da suposta falsa Irmã Lúcia, mais uma vez vieram pessoas me pedir isso. Então eu decidi assistir a série de vídeos do Carlos Bezerra, professor Carlos Bezerra. Esse vídeo não tem, de modo algum, intenção de entrar em... Nem eu também tenho intenção de entrar em polêmica com o professor Omar Mansur. Que isso fique claro que tenho profundo respeito pelo trabalho dele. Com ele, eu, na verdade, não conheço esse apostolado dele, eu não acompanho os seus vídeos, então não se trata aqui de querer desqualificar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário, eu ouvi elogios a respeito dele, esse vídeo não tem a menor intenção polêmica. E, gente, francamente, pessoas muito inteligentes, pessoas que têm um trabalho de excelência, às vezes cometem erros, às vezes têm opiniões equivocadas. Às vezes pessoas inteligentíssimas têm opiniões esdrúxulas, como por exemplo Aristóteles, que disse que as mulheres tinham menos dentes que os homens. Então depois dessa, nós não podemos ter... Primeiro que não é louca e nem esdrúxula. A tese de uma falsa Irmã Lúcia, como vocês poderão ver no meu livro. Querer desqualificar o trabalho de ninguém com base em uma opinião da qual nós discordamos, ou que nós achamos louca. E de fato, eu acho esdrúxula a opinião de que a Irmã Lúcia tenha sido trocada, a Irmã Lúcia de Fátima. Não são supostas evidências, são evidências forenses. Existem laudos que foram emitidos por profissionais do mais alto nível. Então não são suposições, são evidências bem diferentes. O Carlos Bezerra dedicou muito tempo à análise dessas supostas evidências. Ele fez uma série imensa de vídeos e textos também que escreveu, não só sobre a Irmã Lúcia, mas também sobre Nossa Senhora de Fátima, as aparições, sobre a relação disso com o Concílio Vaticano II, com a consagração da Rússia e muitas outras coisas. Então, trata-se aqui de uma pessoa que estudou o tema a fundo. Então, eu não estou aqui querendo... Não é absurda a situação. Não é absurdo. Vamos ver os seus argumentos, eu vou procurar demonstrar que não é absurdo. Disputar com ele essa autoridade de fatimista, nada disso, muito pelo contrário. Esse é um tema que, na verdade, me interessa muito pouco.
porque eu já vejo o absurdo da situação logo de início e nunca me dediquei a analisar isso muito a fundo, sinceramente. Eu não cheguei a assistir todos os vídeos, né, mas o que eu... Não, 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 não. Eu não tenho nada a ver com os sete-vacantistas e com a opinião desses blogs sete-vacantistas. E eu vou demonstrar aqui, fazendo esse comentário deste vídeo. já vi, deu para ter uma ideia muito boa, né? Basicamente, ele importa, né, as opiniões do Peter Choinovsky, né, do site Sister Lucy Truth, né, e de alguns grupos aí, sete-vacantistas americanos, etc. Não, eu não me utilizo apenas das fotos, não. Eu fiz 4 esculturas. Fiz 2 em plastilina e fiz 2 em cimento branco. Então eu uso a imagem tridimensional. É claro que para a gente fazer uma escultura, a gente utiliza fotografias de vários ângulos diferentes. Mas uma escultura não é uma fotografia, é bem diferente. Ele usa, por exemplo, a análise das fotos, né, e as comparações. Segundo uma análise estatística, existiria uma chance remota de 1 para 13 milhões, né, de que as fotos fossem da mesma pessoa, né, uma foto da irmã Lúcia em 1940 e outra em 1960. Né, então a chance seria de 1 para 13 milhões. Gente, se nós formos usar métodos estatísticos para se referir a dados brutos sobre os quais nós não temos informações a priori, sem depurar realmente aqueles dados que nós queremos analisar, nós podemos chegar a qualquer tipo de opinião que vocês quiserem. Não sei se vocês sabem. Eu não fundamentei a minha tese em dados estatísticos. É bem diferente. Vocês sabem, em 2003, um estudioso chamado Nick Bostrom, um filósofo americano, ele usou um teorema para provar que existe 50, alguma coisa por cento de chance de nós vivermos no mundo real, no mundo físico, e 49, tantos por cento de chance de nós vivermos numa simulação, tipo uma Matrix. Então você pode usar a estatística para provar absolutamente qualquer coisa. Uma outra coisa que chama a atenção no trabalho do Carlos Bezerra, e realmente é algo original dele, são as esculturas, né? Ele fez uma escultura da irmã Lúcia em 1940 e outra, eu não sei exatamente de quanto, mas depois da suposta substituição. E ele faz uma análise anatômica. Sim, eu fiz uma escultura da irmã Lúcia com dado em fotografias de 1946, 48. E a irmã Lúcia 2, a falsa irmã Lúcia, já envelhecida, mais ou menos por volta do ano 2000. Né, usando métodos aí científicos, né, forenses e tal, e chega à conclusão de que é impossível que se trate da mesma pessoa. Existe uma dificuldade muito grande em nós usarmos certos métodos científicos, como eu disse para vocês, para provar certas coisas de imediato. Né? Eu acho muito mais interessante, já que nós estamos usando o método forense, né, é muito mais interessante nós, primeiro, analisarmos o que as pessoas têm a dizer. Né? Não é isso que se faz numa investigação de um crime, por exemplo. Os investigados, as testemunhas vão dar seus depoimentos. Né? Sim, mas os laudos forenses que são referência fundamental para que o juiz determine a sentença, o veredicto, não as testemunhas oculares. As testemunhas, elas muitas vezes padecem de vários vícios, como nós vamos ver no meu livro. No meu livro eu explico ponto a ponto a deficiência dos testemunhos, no caso de uma investigação forense e de um julgamento. O que pesa mais são as evidências forenses, é a técnica aplicada para chegar a estes relatórios forenses. É isto que dá certeza no caso de um juízo, né? Portanto, o juiz, ao tomar a decisão final, ele vai tomar essa decisão baseada nas evidências forenses, não tanto nas testemunhas. Então, primeiro, a gente tem que partir de uma certeza empírica, de uma certeza física, metodológica, científica, e depois sim a gente se apoia, nas testemunhas e nas outras evidências que são circunstanciais. As evidências científicas falam por si mesmas. Vão dar seus depoimentos. Né? Então, nós temos que ver o que as pessoas que conheceram a irmã Lúcia têm a dizer. Né? Em primeiro lugar, as religiosas que conviveram com ela. E elas escreveram... Pois bem, nós estamos falando aqui
de um longo período. Não se esqueça disso. A irmã Lúcia, ela entrou no Carmelo de Coimbra em 1948. Ponto. Daí até o ano de 1967, quando aparece a falsa irmã Lúcia, nós temos um período de tempo considerável. E mais ainda, quando a falsa irmã Lúcia reaparece em 1982, portanto, as irmãs do convento haviam sido modificadas, não eram mais as mesmas da época em que ela entrou. No meu livro, eu conto toda a história do Carmelo de Coimbra e do momento em que a irmã Lúcia entrou neste Carmelo. Uma espécie de livro de memórias, né, que dizia que em 1948, portanto, num período justamente entre as últimas fotos da irmã Lúcia, que dizem ser a original, e que dizem ser, claro que é a original, e o período em que aparece a suposta impostura, nesse período ela fez uma prótese dentária, né, que naturalmente em muitas pessoas altera, né, o formato do seu rosto, altera o formato das mandíbulas, do queixo, etc. Outras mudanças físicas que realmente são notórias, né, podem ser facilmente explicadas pelo ganho de peso. Se vocês observaram comigo o que aconteceu, né, as minhas feições mudaram significativamente. As suas feições mudaram com a perda de peso que você teve, mas é perfeitamente reconhecível o mesmo Omar Mansur. Dá para perceber que é a mesma pessoa. Agora, quando pegamos fotografias e filmes da irmã Lúcia de 1948 e comparamos com a irmã Lúcia de 1967, a gente não consegue ver a mesma pessoa. Mesmo uma criança consegue nitidamente perceber as diferenças entre uma e outra, a ponto de dizer que não são a mesma pessoa. Portanto, as diferenças que determinam que uma não é a outra não são simplesmente o ganho de peso ou uma prótese dentária. Nas minhas investigações, eu fiz várias análises, inclusive, por exemplo, da testa. Aqui nós temos uma impressão digital, por assim dizer, das rugas da nossa testa. Por exemplo, vocês podem ver, quando nós franzimos as sobrancelhas, um desenho se forma na nossa testa. Isso é único para cada pessoa. Além disso, também, nós analisamos também a cor da pele. A irmã Lúcia original, ela era morena, e isso está descrito pelo jornalista, historiador Thomas Walsh, que descreve a irmã Lúcia como morena. E quando nós vemos que a outra irmã Lúcia era bem branca. Outro ponto também interessante, professor Omar, é que a irmã Lúcia, a verdadeira, era canhota. E isto eu verifiquei num filme de 1946, quando ela vai a Justrel e Fátima e bebe a água do poço. E ao passo que a irmã Lúcia II era destra, como também demonstra-se nos filmes em que ela aparece no mesmo local no ano 2000. Isto foi comprovado pela perícia grafotécnica. É claro, professor, que no meu livro eu não uso este argumento como prova definitiva. Eu apenas coloco isto como mais um ponto, porque, afinal de contas, existem pessoas que são ambidestras. Se você olhar o Omar de setembro de 2023 e de setembro de 2024, muitas pessoas não reconheceriam que é a mesma pessoa. Então, o ganho de peso deforma mesmo o rosto, as feições, elas ficam diferentes, a ponto do indivíduo se tornar irreconhecível. E outra coisa também é o envelhecimento, o processo natural de envelhecimento. Então, esses 3 fatores são suficientes para explicar as mudanças no rosto. Não são suficientes, Existem modificações no rosto da irmã Lúcia. Por exemplo, a distância entre os olhos, o tamanho dos olhos, o formato do nariz, o sorriso, o tipo de sorriso.
o formato do rosto, né? Por exemplo, a irmã Lúcia, a verdadeira, ela tinha um rosto convexo, ao fato que, em comparação com a irmã Lúcia II, que tem um rosto côncavo. Estas diferenças não se dão nem por ganho de peso, nem pela idade, mas por estrutura óssea da própria face. Da irmã Lúcia, de Fátima. Mas enfim, vamos passar então ao que diz a irmã da irmã Lúcia. Se vocês forem ver, ela teve contato, né, com a sua irmã, claro, não contato frequente, né, já que ela era uma religiosa, né, enclausurada, mas a sua irmã biológica não teria reconhecido a irmã que foi trocada, então acompanhou todo o seu processo de envelhecimento. Mesmo que ela não tivesse tido contato direto com ela, né, pelo menos na televisão ela viu a sua irmã, né? A irmã Lúcia saiu na televisão, ao lado do Papa João Paulo II, aliás, antes disso, ao lado de Paulo VI, já seria a suposta impostora. Então vocês vão dizer que ela não soube reconhecer a própria irmã que teria sido trocada? Aliás, se nós analisarmos as feições da irmã da... Então, ele está se referindo aqui a Maria dos Anjos, né? A irmã da irmã Lúcia. Bom, veja bem, o fato que provocou esta mudança, essa substituição da irmã Lúcia por uma impostora, foi um fato específico, a ida do Papa Paulo VI a Fátima no ano de 1967, no cinquentenário de Fátima. Portanto, como eu demonstro no meu livro, não houve um plano premeditado para que isso acontecesse. Foi circunstancial, né, em função de um evento que aconteceu às vésperas dessa visita do Papa Paulo VI a Fátima. No meu livro, vocês poderão ver os detalhes disso com base nos diários da irmã Lúcia. Pois bem, uma vez que a impostora assumiu o lugar da verdadeira irmã Lúcia, numa ocasião única, não seria mais necessário a presença dela. No meu livro eu explico porque este momento foi necessário. No entanto, ela teve que, por força de uma outra circunstância maior, que foi o atentado que João Paulo II sofreu na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, foi necessário que esta mesma mulher, que ocupou o lugar da irmã Lúcia no tablado, na cerimônia do cinquentenário de Fátima em 67, reaparecesse, por conta da visita que João Paulo II quis fazer a Fátima, porque ele se identificava com o segredo de Fátima. E é nesse momento que esta mulher aparece novamente. Então veja, professor Omar, que não há uma sequência de aparições da falsa irmã Lúcia de 1967 para diante. Ela aparece em 67 uma única vez. E depois ela reaparece novamente somente em 1982, praticamente 15 anos depois. Esta situação, a verdadeira irmã Lúcia continuava no claustro em Coimbra, como eu demonstro no meu livro. Portanto, o que eu defendo na minha tese é a coexistência destas duas, a verdadeira e a falsa. A verdadeira no claustro, porque era um desejo dela permanecer no claustro. Por isso é que ela quis ir para o Carmelo. Por isso é que ela quis ser carmelita, porque ela queria viver a vida isolada e afastada do grande público. No momento em que o Vaticano sentiu a necessidade de expor a figura da irmã Lúcia para validar o Concílio Vaticano II, e as teses que este concílio defendia, foi necessário utilizar a falsa. Em dois momentos. Primeiro, com o Papa Paulo VI, em 67, e depois, por força de circunstância, com o Papa João Paulo II, em 1982. Irmã Lúcia, vocês vão ver que ela é igualzinha à irmã dela idosa. Não, professor. A Maria dos Anjos não é igualzinha à impostora. Você se utilizou aqui
de uma fotografia cujo ângulo não favorece a esta análise. E, ao mesmo tempo que você utiliza esta imagem para dizer que a Maria dos Anjos é parecida com a falsa irmã Lúcia, você, de certa maneira, havia anteriormente desqualificado justamente o argumento de comparações fotográficas. E agora você utiliza uma comparação fotográfica para sustentar a tese de que a Maria dos Anjos se parecia com a falsa irmã Lúcia. Existem outros filmes da emissora de TV portuguesa, a RTP, mais recentes. A Maria dos Anjos, para informar, ela faleceu exatamente, pouco tempo depois dessa segunda aparição da falsa irmã Lúcia. Então, ela mesma, a Maria dos Anjos, ela não teria como se dar conta desta fraude que estava acontecendo, porque foi uma fraude ocasional, não é como uma história de espionagem de filmes de Hollywood. Isto se dá por força das circunstâncias históricas. Então, analisando, e eu fiz esta análise da Maria dos Anjos, porque esse foi um argumento também utilizado, por exemplo, pelo site O Catequista, de que a irmã da irmã Lúcia é parecida com a falsa irmã Lúcia, logo a falsa irmã Lúcia só poderia ser a mesma irmã Lúcia. É um argumento falso. A Maria dos Anjos não se parecia com a irmã Lúcia, elas eram irmãs e eram bem diferentes, assim como as outras irmãs, da irmã Lúcia. Pegue, por exemplo, as fotos da Carolina, por exemplo, e você vai perceber que elas são diferentes entre si. Não há semelhança da irmã Lúcia com a Maria dos Anjos. E esta foto é enganadora. De outros ângulos, você poderá ver que elas são bem diferentes. A Maria dos Anjos e a Lúcia II, a falsa irmã Lúcia. Que dizem que é impostura. Quais seriam as chances de uma impostura corresponder nas suas supostas mudanças? A irmã da irmã Lúcia original, vejam a foto, que está agora no vídeo aí para vocês, da irmã Lúcia, e digo com toda sinceridade, vocês acham que, por acaso, a irmã da irmã Lúcia foi trocada também? Porque só isso poderia explicar? Não só isso poderia explicar, claro que não. Como é que se explica? Com que base, você desqualifica a tese da substituição da irmã Lúcia verdadeira? É simplesmente utilizando uma foto cujo ângulo da Maria dos Anjos, da irmã Lúcia, não é favorável para uma análise. Inclusive, essa fotografia que você utiliza da Maria dos Anjos consta de um filme documentário sobre Fátima, que foi narrado pelo ator Ricardo Montalbán. Vocês podem ver este filme de 1982, que foi gravado um pouco antes do falecimento dela. E lembrando que a falsa irmã Lúcia, ela só reapareceu justamente nesse mesmo ano de 1982. Então nós temos explicações para as mudanças no rosto, e nós temos também os testemunhos das pessoas que conviveram com ela, que foram próximas. Não, você não tem os testemunhos das pessoas que foram próximas e viveram próximas a ela. Veja bem, em 1957, a irmã Lúcia deu uma entrevista ao padre Agostinho Fuentes. Essa entrevista foi bastante bombástica, vamos dizer assim, devido ao seu conteúdo. E por essa razão, o Carmelo de Coimbra publicou um desmentido dessa entrevista e mais tarde o próprio Vaticano, em 1960, proibiu todo o acesso à irmã Lúcia. Essa entrevista com o padre Fuentes foi a última entrevista dela, entrevista irrestrita. Depois disso, a partir de 1960, ela só recebia visitas de parentes que fossem muito próximos a ela, ou de pessoas que a conheceram anteriormente a 1950. E depois de 1957, 58, 60,
principalmente, nós não temos nenhuma fotografia da irmã Lúcia, mas a fotografia que nós vamos encontrar e as imagens que nós encontramos já são da falsa irmã Lúcia em 1967, quando ela aparece com o Papa Paulo VI. Então, no meu livro, eu apresento depoimentos, né, de parentes da irmã Lúcia, como, por exemplo, a Maria do Fetal, que é uma sobrinha neta dela, que tem várias contradições dos seus depoimentos com relação à questão, por exemplo, da consagração da Rússia. Então, quando nós falamos, né, dos parentes da irmã Lúcia, nós temos que tomar cuidado, porque é um terreno movediço, né? Nós temos os parentes de primeira geração, ou seja, aqueles que eram seus irmãos, suas irmãs, perdão, e que a conheceram na sua infância. Porque lembre-se que ela se tornou religiosa na década de 20 e depois passou um longo período na Espanha, até 1948, sem que tivesse contato com a família. E depois que ela vai para Coimbra, aí sim, ela passa a ter contato com seus familiares, mas muito restrito e muito escasso. E, sobretudo, a partir de 1960, aí sim, essas visitas se tornam ainda mais difíceis, mais restritas. Mas o ponto crítico, da nossa análise é a partir de 1967 e interregue num espaço de tempo que vai culminar na aparição, na segunda aparição da falsa irmã Lúcia em 1982. E aí nós já temos, né, quase todos os parentes muito próximos da irmã Lúcia falecidos. E esta fraude da falsa irmã Lúcia, ela só vai de fato se confirmar, ou seja, se condensar a partir de 1990. Até 1982, a falsa irmã Lúcia não era tão protagonista assim na mídia. Esse protagonismo dela vai se dar a partir de 1990, como nós vamos ver. Matar a irmã Lúcia ou escondê-la e substituir... Não mataram e não esconderam, né? Na realidade, ela vivia uma vida de clausura, ela quis isso, mas no momento em que exigiram que ela aparecesse como sendo protagonista daquilo que o Concílio Vaticano II defendia, ela se recusou e preferiu viver a sua vida de clausura para que não compactuasse com essas mudanças que o concílio fazia na igreja. E foi por isso que foi necessário a falsa irmã Lúcia. Por uma impostora. Isso é uma coisa que daria muito mais trabalho para fazer. Você teria que ou subornar, ou ameaçar, ou enganar um convento inteiro. Para que fazer isso? Não seria necessário se este convento e as irmãs deste convento fossem cooperadoras do Opus Dei, que foi, né, o foco irradiador de toda essa trama. Para que fazer isso? Você teria também que enganar o mundo inteiro, né? Você vê que não corresponde, né, o trabalho e o risco que existe numa operação dessas com os resultados. Não seria mais fácil simplesmente silenciá-la? Aliás, a própria irmã Lúcia nunca fez questão de sair falando por aí sobre isso, ela era extremamente discreta. Aí? Então, veja, de fato, ela era muito discreta, ela queria viver a vida de clausura, mas, no entanto, não é esse o retrato daquela irmã Lúcia que aparece a partir de 1967, depois em 82 e depois a partir de 1990. Veja, João Paulo II fez uma consagração, fez um ato em Fátima, em 1982, que não correspondeu à consagração da Rússia. Depois, em 84, ele fez uma consagração na Praça do
mas ele disse que fez in pectore, ou seja, no seu coração ele consagrou a Rússia. Pois bem, a irmã Lúcia, falsa, e a dona Maria do Fetal, a sua sobrinha neta, disseram que esta consagração não tinha sido aceita por Nossa Senhora, porque ele não tinha citado a palavra Rússia. E havia necessidade de se citar Rússia expressamente, porque nós temos uma carta, por exemplo, da irmã Lúcia ao padre Humberto Pascoal, datada de 1980, no qual ela diz exatamente isso. Pois bem, em 1984, a consagração à Rússia não foi feita. Porém, em 1989, tanto a Lúcia, a falsa, quanto a Maria do Fetal, a sua sobrinha neta, afirmavam que a consagração havia sido feita e aceita por Deus e por Nossa Senhora. E por que essa mudança? Porque, evidentemente, em 1989, era visível que o trabalho que o Papa João Paulo II teve para desmembrar o comunismo no leste europeu havia surtido efeito. Em 1991, a União Soviética deixava de existir. E foi precisamente neste momento que a irmã Lúcia, a falsa irmã Lúcia, aparece diante das câmeras numa entrevista promovida pelo Carlos Evaristo com os cardeais, um da Índia, no qual ela afirmava exatamente isso. Ou seja, o contrário do que ela havia dito antes, que aquela consagração feita por João Paulo II havia sido aceita pelo céu e que, portanto, a Rússia havia se convertido. Mas esta conversão da Rússia, ela disse, não era uma conversão à Igreja Católica, já que os russos são ortodoxos, mas sim uma conversão de mudança de regime, do regime comunista para o regime liberal. Essas são palavras que foram ditas pela falsa irmã Lúcia, em contradição com tudo aquilo que a irmã Lúcia dizia antes. Então, veja, não se trata de uma trama hollywoodiana, mas se trata, sim, de uma agenda do Vaticano, e que o Vaticano precisava desta senhora, que se faz passar por irmã Lúcia, para validar aquilo que o Vaticano queria, como foi o caso, por exemplo, dos terceiros segredos de Fátima, que eles revelaram em 2000, com uma explicação, uma interpretação, uma exegese do cardeal Ângelo Sodano, em que esta mesma irmã Lúcia falsa afirma e confirma. Existem fotos até de períodos intermediários que, eu olhando sinceramente, eu não sei o que essas pessoas diriam. Tem uma outra foto que vai aparecer aqui na tela para vocês. Essa foto que você mostra aí é da irmã Lúcia original. Ela tinha entrado no Carmelo de Coimbra, e aqui ela já está sem os dentes. Ela teve que fazer uma extração dos dentes em função de uma doença que ela tinha, foi removido todos os seus dentes. Mas é interessante, Omar, se a gente pegar esta foto, que é de 1949, mais ou menos, entre 48 e 49, e compararmos com a foto daquela irmã Lúcia que apareceu em 67, com o Papa Paulo VI, veja que nós temos aí um intervalo de mais ou menos uns 15 anos de distância. Nós temos que aquela senhora que apareceu em 1947, em 1967, perdão, é bem diferente desta foto que você está mostrando aí. E essas diferenças não se justificam, não se explicam pela mudança de peso, ou por uma prótese dentária. Obviamente se trata de outra pessoa, uma pessoa mais branca, e há depoimentos, no meu livro eu incluo, de pessoas que estavam presentes nesta cerimônia de 1967, de pessoas que dizem que ela parecia, no mínimo, 10 anos mais jovem. Então, se pegarmos esta fotografia que você apresenta aqui, de 1949, mais ou menos, com as fotografias que aparecem desta falsa irmã Lúcia em 67,
E se compararmos, nós vamos ver que neste espaço de 15 anos, praticamente ela não envelheceu. E aqui, nessa foto que você mostra aí, ela já tinha mais de 40 anos. Em 1967, ela teria 60 anos. E esta que aparece em 67 não parece ter 60 anos, parece ser bem mais jovem. Anterior ou posterior à troca? Eu aposto que as pessoas que defendem que a irmã Lúcia foi trocada não vão concordar a respeito dessa foto em especial, que ela é de um período intermediário e, como foi uma mudança gradual, uma mudança natural de um mesmo ser humano, elas não têm como dizer. Então metade vai dizer, não, isso aqui é impostura, metade vai dizer, não, isso aqui é a irmã Lúcia real. Eles não sabem, por quê? Porque é a mesma pessoa. É muito interessante ver como essas pessoas costumam agir. Aqui eu não estou falando do Carlos Bezerra, tá? De maneira nenhuma. Pelo contrário, ele é bastante honesto nas análises que faz, ele é muito sincero, você vê que ele tem convicção mesmo no que ele diz. Mas, se nós formos analisar outros, né, grupos aí, sede-vacantistas americanos, como os irmãos Diamond, né, eles vão... Uma outra coisa importante, professor, é que as pessoas que defendem essa tese, a substituição da irmã Lúcia, não são apenas pessoas translocadas, sede-vacantistas ou teóricos da conspiração. O professor, o Dr. Peter Roinovsky, é um PhD, é um filósofo tomista, o dono, né, do blog Sister Lucy Truth. O próprio Fátima Center, que foi o maior apostolado de Fátima durante esses anos todos do padre Gruner, hoje defende que houve de fato uma impostora. Eles assumem isso hoje, mas já desde lá atrás eles sabiam disso. O padre Gruner sabia que havia uma falsa irmã Lúcia. O padre Hesse sabia que havia uma falsa irmã Lúcia. O padre Kramer hoje sabe que havia uma falsa irmã Lúcia. E o próprio Malak Martin escreveu um prefácio no livro do Chris Ferrara, que é um fatimista do Fátima Center, que é uma autoridade no assunto também, escreveu um prefácio no livro Fátima Priest, né, sobre o padre Gruner, no qual ele diz que aquela mulher que apareceu em 92, na entrevista com o Carlos Evaristo, não era a irmã Lúcia verdadeira. Então, veja, muitas pessoas sabiam disso. A questão essas pessoas elas não diziam publicamente, por quê? Porque evidentemente isso envolve uma série de outras questões muito graves. Mas hoje é impossível que a gente continue escondendo isso. É necessário que se diga. Eles vão usar fatos que mais tarde são desmentidos e aí eles dizem, não, tudo bem, mas então eu tenho essa outra prova. Por exemplo, uma suposta declaração, certidão de óbito, perdão. Então, esta certidão de 1949, isso realmente é falso, né? Toda freira, quando entra no convento, de certa maneira, ela morre para o mundo e passa a viver a sua vida de claustro. Mas veja, dizer que a irmã Lúcia verdadeira morreu em 1949, isso sim é absurdo. Por quê? Porque nós temos documentos que provam que ela permaneceu viva. No meu livro eu apresento análises grafotécnicas que demonstram que a verdadeira irmã Lúcia permaneceu viva. Inclusive, eu acredito que até por volta de 2001 ela permanecia viva. Então, veja, a coisa não é tão simples, é mais profunda e mais complexa do que parece. A irmã Lúcia de 1949 e que depois foi admitida, não é uma certidão de óbito, né? É um documento que consta que ela morreu, mas que fazia parte da profissão dos votos dela. Então ela morreu para o mundo, né? Não se trata de declará-la morta. Outra coisa, usaram uma foto de 1959 que saiu numa revista, acho que americana, se não me engano, que fez uma reportagem sobre a irmã Lúcia de Fátima e nessa reportagem as amadas superiores do convento. Isso aqui foi um engano. Eles colocaram uma foto da Madre Celina
Eu acho até que essa data que o professor diz aí, em que foi publicado isso, eu acho que não corresponde à realidade, porque a Marcelina, ela só se tornou superior, né, do convento de Santa Teresa em Coimbra, posterior aos anos 80. Então, mas esse foi um erro, né? Fizeram uma publicação em que colocaram a Marcelina e com uma legenda como se fosse a irmã Lúcia. Mas foi simplesmente um engano, né? E depois a Marian Howard, né, que foi a primeira pessoa que eu vi, que fez esse questionamento da falsa irmã Lúcia, com fotografias e comparações, e etc. e tal, né? Ela acabou se utilizando dessa fotografia por engano, mas depois fez uma retratação. Então assim, a nossa tese não está baseada, né, de maneira nenhuma nessa fotografia da Marcelina. Aparecia uma foto da Madre Superiora do convento, né, que aparece aí na tela de vocês. E disseram depois que isso era a irmã Lúcia, que era uma prova de que ela tinha sido trocada. Mais tarde, alguém na internet foi fuçar e mostraram o número posterior, o número seguinte da revista, que tinha uma errata, que dizia que, de fato, a irmã Lúcia não era aquela que foi retratada na foto. Isso foi um erro da reportagem. Quer dizer, nem a respeito, então, se foram duas impostoras, por acaso, você vê que existe uma desonestidade nisso. Isso acontece com... Não existe desonestidade, não quero forçar essa narrativa. O que existe é erro de análise. Eventualmente alguém acaba errando em algum ponto, mas as pessoas, elas estão se baseando nas evidências. Qualquer pessoa que não perdeu o senso comum, se analisa as fotografias, conclui que são duas pessoas diferentes. Agora, o que nós fazemos é aprofundar esses estudos. E eu, como professor de história, como historiador, eu investigo as circunstâncias históricas em que isso aconteceu. Querem forçar essa narrativa. Isso acontece com toda a teoria da conspiração. É até mais interessante a um teórico da conspiração, a quem defende uma teoria da conspiração, que não haja provas. Porque se há provas, trata-se de um fato cientificamente comprovado. E então não se fala mais sobre isso. Mas uma pessoa que quer fazer disso o seu modo de vida, ou seja, que quer viver para explorar, às vezes até comercialmente, como o caso de alguns indivíduos, uma teoria da conspiração, que sobrevivem disso, né, vendendo cursos, escrevendo sobre isso, elas precisam que isso não seja provado. Porque se for provado, no dia seguinte elas não têm mais o que fazer da vida. Né? É igual a um parlamentar aí que eu vi um dia desse, que defendia a liberação da maconha. No dia que a maconha foi liberada, ele não tem mais o que fazer da vida. Né? Então, esse cara ele é realmente um político sem nenhuma causa. Esse tipo de comparação aqui é completamente descabida, né? E é ofensivo, é muito ofensivo isso, né? Porque, primeiro, que eu não faço disso um modo de vida, não preciso fazer um modo de vida, né? Eu sou um professor de história, eu tenho, né, as minhas aulas de história, eu vivo de outras fontes, né? Isso aqui, este caso da irmã Lúcia especificamente, eu faço em nome da verdade. Por quê? Porque isto envolve uma série de outras questões que vocês poderão ver no meu livro. No dia que provassem que a irmã Lúcia foi trocada, algumas pessoas não teriam mais o que fazer da vida. Né? Não o Carlos Bezerra, porque ele tem um apostolado é outra coisa, não estou falando dele, tá? Porque eu sei que tem muita gente aí que gosta de fazer intriga, né? Que vai dizer, olha só, ele está mandando dieta para ninguém. Mas há pessoas que não iam ter mais o que fazer da vida. Né? Então, não interessa a essas pessoas que haja provas de que a irmã Lúcia foi trocada. Então, eles vão sempre jogando com coisas que são desmentidas, mas aí aparece outra, depois aparece outra, depois aparece outra. Né? E no meu vídeo, né, sobre teorias da conspiração, na série, eu já tinha dito isso, né, que existem inúmeras outras teorias a respeito de indivíduos que teriam sido trocados. As pessoas que vivem na bolha católica tradicionalista, elas não sabem muito disso. Mas até mesmo de figuras, né, eu citei do universo pop aí, né, de Paul McCartney, que teria sido trocado também. Essa conversa de que Paul McCartney foi trocado e tal, isso evidentemente é uma coisa esdrúxula. Esta sim é uma coisa esdrúxula. O Paul McCartney era um cantor pop que aparecia em capas de disco, de revistas, né? Para trocar o Paul McCartney, teria que ter um sósia, né, muito idêntico a ele e com a voz idêntica a dele. Isto sim é uma teoria esdrúxula. Agora, trocar uma irmã do Carmelo, que usa um hábito que cobre quase todo o rosto, entendeu? Que quase nunca aparece, numa ocasião furtiva,
como foi o evento de 1967, não é impossível, é bastante razoável, e eu, no meu livro, eu demonstro passo a passo de como isto não só é razoável, como de fato ocorreu. Ele teria sofrido um acidente de carro, né, nos anos 60, a sua cabeça teria sido decepada e teria sido trocado. Então, o Paul McCartney, que começou a cantar a partir dos anos 70, não era o original dos Beatles, era um impostor. Né? Era a mesma coisa com Avril Lavigne, etc. Então, assim, isso é realmente uma mania. É uma coisa que aparece muito na cultura pop, essas teorias da conspiração, de trocas de pessoas. Então, isso não é exclusivo da Irmã Lúcia. Não é frágil a história tem todo, né, um arcabouço de informações. Eu aconselho o professor Amansu a comprar meu livro e lê-lo com honestidade. Né? Que repete um padrão de desonestidade que é típico dessas teorias da conspiração, que usa argumentos, que vão empilhando argumentos que às vezes contradizem uns aos outros, mas que são usados só para poder robustecer a argumentação, que são inverossímeis, né? São coisas que não faria sentido ninguém fazer, que não foram testemunhadas por ninguém que conheceu a Irmã Lúcia pessoalmente. E a resposta... Com relação a essas questões dos depoimentos, né, lembre-se que nós estamos falando de religiosos. Religiosos são pessoas que fazem votos de obediência. Não são como pessoas comuns. Estas pessoas fazem votos de obediência. E a Irmã Lúcia tinha votos de obediência. Portanto, não seria impossível, veja, que ela, por obediência, tenha aceitado, né, calar-se, enquanto uma outra ocupava seu lugar em situações públicas, porém muito espaçadas, muito escassas. Não era frequente essas aparições da falsa Irmã Lúcia. Isso se tornou um pouco mais frequente a partir de 2000, quando foi revelado o terceiro segredo de Fátima. Etc. Então, simplesmente não há o que dizer. As pessoas parecem que querem acreditar em alguma coisa e o conspiracionismo, na verdade, é um grande fator, gente, de desmoralização do tradicionalismo católico. Porque é uma coisa que está crescendo muito. Né? Pessoas que precisam acreditar em conspiração. E é muito comum. O tipo de pessoa que acredita na falsa Irmã Lúcia, geralmente são pessoas que também não acreditam que o homem foi à Lua. Muito pelo contrário, professor. Muito pelo contrário. Eu não conheço, por exemplo, as autoridades que eu conheço com relação à questão da falsa Irmã Lúcia, não são pessoas dadas a teorias da conspiração. Peter Wojnowski não é. A doutora Mike Hickson não é. O marido da doutora Mike Hickson, que inclusive foi professor do doutor Wojnowski, também não é dado a conspiracionismo. Né? Então, assim, o padre Kramer, existe uma série de personalidades que são muito estudiosas, que compreendem bem esses fenômenos de Fátima e que não são teóricos da conspiração. Agora, se existem neste meio pessoas que extrapolam, que são teóricos da conspiração, que acreditam em todo tipo de sandice, como você bem disse aqui, isso não desqualifica o mérito e não tira o mérito daqueles que estudaram o assunto, se aprofundaram no assunto. Veja, professor Omar Mansur, que mesmo o Fátima Center, hoje, ele está de acordo que houve uma falsa Irmã Lúcia. E o Fátima Center, com o padre Bruno, foi muito próximo aos eventos. Durante todos os anos 70, os anos 80 e os anos 90. Então, não são pessoas translocadas, entendeu? Visionárias. Não são pessoas sérias. Acreditam numa série de coisas assim. Então faz parte, parece que, de um modo de vida. Né? São pessoas que gostam de cultivar essa ideia, né, de que nós vivemos... Não, isso não tem nada a ver com esse mundo da Lua, que as pessoas veem conspiração em tudo, né? A questão, por exemplo, né, da pandemia, da vacina, disso, daquilo, né? Não, vamos separar as coisas. Não coloque tudo
no mesmo pacote, não, porque isso aí também, né, não é honesto, não é honesto. Vamos separar as coisas. Uma coisa é a questão que envolve o Vaticano, Irmã Lúcia, Carmelo de Coimbra. Muito bem. E também, professor, não é o primeiro evento sinistro e que o Vaticano está envolvido. Veja, por exemplo, o caso da menina Emanuela Orlandi, o irmão dela, o Pietro Orlandi, há 40 anos está afirmando que o Vaticano esteve envolvido diretamente e há provas disso. E há provas disso. Então, por exemplo, o caso da morte do Papa João Paulo I, nós vamos dizer que todas essas coisas são teorias da conspiração? Não, são fatos, mas que são difíceis de serem levados à justiça. Essa é a questão. Mesmo existindo provas, é difícil levar isso à justiça. Mas não são delírios, são fatos verdadeiros. Né, que nos enganam a respeito de tudo. Quer dizer, é uma espécie de subcultura meio adolescente. E que é típica de pessoas imaturas, de pessoas que realmente não têm um compromisso com a verdade objetiva. Então, mais uma vez, não se trata de criticar ninguém em especial. Esse vídeo não é uma resposta ao Carlos Bezerra, né, que é uma pessoa que analisou isso muito mais do que eu e provavelmente não vai mudar em nada a sua opinião depois que assistir esse vídeo, se ele assistir. E as pessoas também que defenderam de maneira bem grosseira, né, comigo também essa hipótese, né, que se zangaram, né, comigo, também não vão mudar de opinião. E não é para elas que eu falo, né, eu falo para pessoas sérias. Bom, vamos parar por aqui. Professor Omar Mansur, que Deus o abençoe, mas eu pediria ao senhor que eu tivesse um outro olhar para esta questão, e não procure colocar isto, né, dentro de um contexto falsificador, como se um fato realmente sério, muito sério, fosse uma coisa de gente adolescente, de maníacos, que não tem noção da realidade. Eu sou um homem de 56 anos de idade, eu sou um professor, tenho experiência, sou um estudioso e lhe afirmo, isto não é um caso de adolescentes, de pessoas translocadas. É sim uma coisa real e extremamente grave e muito séria. Fique com Deus, meus amigos do apostolado, fiquem com Deus também e comprem o livro e aí poderão tirar suas conclusões. E aqueles que ainda assim insistirem que aquilo que está sendo apresentado neste livro é frágil, então escrevam também um livro contestando e apresentando seus argumentos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.